Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das arquiteturas barrocas na prática. E eu estou em Itapecerica, em Minas Gerais, então é um lugar propício para a gente entender mais sobre isso, com algumas alusões históricas. Fato muito interessante sobre essa igreja que a gente está aqui perto agora, que é a Matriz de São Bento, é que os sinos que estão ali em cima, que tocam ali em cima, eles foram fabricados em Portugal em 1750 e só chegaram aqui à cidade em 1887. Esses sinos têm a tradição de serem tocados em momentos específicos, em datas festivas das igrejas, então é interessante observar essa tradição que veio de Portugal e foi colocada aqui no Brasil também, nessas arquiteturas barrocas aqui que a gente observa nas igrejas. Olha só, os sinos ficam bem ali em cima, e esses são sinos originais, estão aqui desde 1887. Então, o material é bem bom e bem conservado. Gente, eu estou aqui com o Padre Anderson e eu trouxe ele aqui para falar um pouco trazendo a autoridade dele como padre para falar sobre a arquitetura barroca, né? A função catequética das imagens. Eu estava até comentando um pouco antes de eu vir aqui conversar com o senhor que uma das práticas interessantes dessa arquitetura é a talha dourada. Então, o que acontece, né? Existe toda uma função de ser mais econômico a questão da talha dourada, porque ela esculpe, né, esculpida em madeira e depois é revestida de ouro. Então isso traz uma economia mais interessante para a igreja. Mas agora eu vou passar a palavra para o Padre Anderson para ele se apresentar e falar mais para vocês. Pois bem, sou o Padre Anderson, né? Estamos aqui nesta bela matriz de São Bento, aqui na cidade de Itapecerica. Essa matriz começou a ser construída no ano 1825, foi terminada só no ano 1912. É uma das mais belas igrejas da nossa região, da nossa diocese, e assim, um estilo barroco, né? E sobretudo com as suas funções pedagógicas, sobretudo no caminho da fé, né? Ao contemplar uma imagem, ao contemplar essa imagem barroca, a gente faz a experiência da santidade, do belo, e o belo, a santidade, a beleza nos remete a Deus, nos remete ao amor, né? E sobretudo, ao contemplar as imagens dos santos, essas figuras, a gente vai tentando descobrir os porquês, vamos ficando encantados com esta curiosidade e vai nos ajudando a crescer na fé, na caridade, na esperança. Venham todos conhecer essa bela matriz São Bento, e não somente a matriz São Bento, né? Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora das Mercês, a igreja São Francisco, a igreja do Alto Rosário, Nossa Senhora do Rosário. São belas igrejas que nos fazem nos aproximar de Deus na sua única e santa igreja. Que Deus os abençoe e os guarde hoje e sempre. Amém? Outro detalhe muito importante também que as igrejas vão ter, não só as barrocas, mas a gente vai perceber que vai estar mais presente nelas, que é a prática de pintar os tetos, que a gente chama de quadratura. Dá uma ilusão de o teto ter uma continuidade, então é bem interessante. Essa vocês viram que tem sim também essa técnica da quadratura, mas não é tão profunda como a gente pode perceber na igreja de São Francisco, em Ouro Preto, que foi feita pelo mestre Ataíde. Lá vocês realmente vão sentir, quando vocês estão lá, que parece que o teto continua, mas ele é totalmente liso, reto, e essa impressão vem da técnica da pintura, então é algo causado pela pintura unido à arquitetura.
aspecto muito interessante que eu gostaria de tratar aqui com vocês também é sobre as casas coloniais, que tem uma arquitetura bem específica. Primeiro ponto que a gente pode destacar são as quantidades de janelas. Por que existem esses tantos de janelas nas arquiteturas coloniais? Primeiro, para entrada de luz natural. Antigamente, né, não existiam tantas lamparinas assim, tantas luzes igual a gente tem na nossa casa. Então era muito importante aproveitar a luz natural do dia até o último segundo que o sol estivesse raiando no céu. Então por isso que tinham essa quantidade de janelas para conseguir ter um gerenciamento econômico da energia dos lugares. Então esse é um dos motivos. Olha que bacana, eu vou chegar ali perto para vocês verem que aquela arquitetura ali, ó, ela é mais bordada, sabe? Ela tem umas bordas na janela e eu achei isso muito bonito. E também o fato dela ser um tom mais claro, não ter como esse azul aqui mais escuro. Mas olha só como essa rua aqui já fica toda preenchida, toda mais bonita. Ali embaixo, onde a gente tava também, nossa, sério, é uma sensação muito diferente de estar em uma cidade onde a arquitetura é valorizada. Outra coisa lindíssima, as ruas. As ruas feitas de pedra. Nossa, sério, isso daqui hoje em dia é raridade. Olha só a arquitetura aqui, por cima. Olha aqui as ordens. As ordens sendo exploradas também na arquitetura colonial. Sério, gente, eu sou apaixonada por isso daqui, acho maravilhoso. Essa parte aqui também, olha, tem uma pintura muito bonita, muito interessante, o arco, porque essa arquitetura faz. Outra coisa, eu gosto muito dessas lamparinas aqui, ó, que existem por toda a cidade. Eu acho um detalhe muito sutil, mas muito importante também. Olha que bacana também os móveizinhos. Eu acho que isso aqui é ferro forjado, não tenho certeza. Mas olha que bonito. Tenho certeza que isso aqui tem uma influência do rococó. Percebam aquilo que eu falei das portas e das janelas. Olha ali também a questão do teto. Olha como é tão interessante a gente compreender, olhar para uma arquitetura e entender o que ela está querendo transmitir pra gente. Eu vou andando aqui e gravando, mas olha só, essa questão das cores azuis também. Ela vem de uma tradição de Portugal, né? Então, Portugal, eles têm como padroeira do país a Imaculada Conceição. Portugal tem as casas em tom de azul por causa disso, tom de azul e branco. E aqui também foi trago essa tradição para o Brasil, né? Só que depois foram adaptando outras cores, também por causa do rococó, né? Que tem essas cores mais pastéis, assim, então é tudo muito bonito. Aqui eu vou mostrar um pouco da panorâmica da cidade. Tem uma extensão aqui, ó, muito bonita, que dá pra ver. Olha só, eu achei isso incrível, gente. Visitem Minas pra ver serras. Aqui tem serra pra todo canto. Como a gente diz, né? Trem bom demais da conta. Aqui muito fresquinho, nossa, adoro o clima de Minas. Eu acho que é um dos meus climas favoritos. E eu já estive em outros estados e assim, realmente aqui Minas tem um destaque, sabe? Nunca tá frio e nunca tá muito calor. Tem os tempos de muito frio, tem os tempos de muito calor, mas aqui tem um aspecto muito agradável para se viver, sabe? E olha só, juro, se eu tivesse a possibilidade de morar em cidades assim, eu vinha sem pensar duas vezes. Olha ali que bonito. Vocês conseguem perceber ali a questão do teto? Olha só, aquele ali com certeza é 4 águas, tá vendo? Tem esse da frente, uma água, e ali depois vem as 4 águas ali em cima. Então a gente atribui essas características, esses tetos. Aquele ali, por exemplo, não é da arquitetura colonial, mas vê como ele tem 2 águas. Eu recomendo muito que vocês adaptem isso, quem tiver possibilidade, né, de fazer visitas em cidades assim, dar uma caminhadinha, olhar um pouco o verde, porque o que acontece também? Essa questão da arquitetura, ela tem uma influência na saúde mental das pessoas, na questão mais psicológica, porque, igual eu expliquei mais cedo, né? Por que as arquiteturas e artes mais modernas dão uma sensação de vazio? Que a gente olha uma vez e entende e depois não tem mais detalhes para serem explorados. Então, quando a gente se depara com construções assim, igrejas, o cérebro tem mais desenvoltura, né? A gente desenvolve coisas não perceptíveis no cérebro, mas é questão de reparar detalhes, de conhecer padrões, sabe? Olha só os padrões dessa janela, das portas. Então o cérebro é projetado
interessante fazer esse trocadilho com arquitetura, né? Mas ele é projetado para reconhecer isso. E se ele para, e se ele não treina isso, o que acontece? Ele vai ficando atrofiado. Entendem? Entendem essa questão que eu tô abordando? Então isso é muito bacana, viu? Recomendo muito que vocês passem a dar uma caminhadinha assim na cidade. Não precisa tá assim, nossa, olha só como tem arquiteturas bonitas, mas sair para dar uma andada, observar as coisas, observar, sabe? Às vezes vocês encontram padrões e conhecimentos que vocês não conseguiam observar antes porque não conheciam, e agora vocês conhecem. E eu recomendo muito que cada dia mais vocês estudem isso, porque é muito vantajoso vocês absorverem conhecimento e aprofundar a questão estética. Isso, esse é o ponto que eu queria chegar. Aprofundar a questão estética. Olha só que interessante. Aqui, ó, essas lamparinas, lampiões, não sei como se chamariam, mas olha os detalhes que existem nisso. Nossa, sério, eu fico chocada. Chocada com o quanto é bem trabalhado. Minha dica principal é que se vocês procurarem, se vocês forem fazer viagens assim, procurem estudar com antecedência o que tem de histórico naquela cidade, o que tem para vocês consumirem e compreenderem qual que é o material que aquela cidade quer acrescentar em vocês. Porque eu já recebi relatos de pessoas falando que planejam de voltar em lugares que elas já foram, porque depois de compreender a profundidade daquele lugar, elas querem viver a experiência de novo com uma bagagem maior de conhecimento. Aqui, por exemplo, tem uma fonte também, muito bonito. Não sei se é especificadamente do barroco, ou se tem um pouco de rococó aqui envolvido, mas também era muito comum também ter essas fontes em Tiradentes, eu vi muito disso aqui também. Então olha só que bacana. O caminho por aqui é super confortável, super, nossa, de verdade, é aberto, sabe? Não tem nenhum prédio impedindo a sua visão do céu. E olha só, aqui uma das minhas casas favoritas, passando aqui, passeando pela cidade. Olha só como as lamparinas são mais frequentes aqui, né? Essas luzinhas. Acho muito, muito chique. Se eu não me engano, essa parte daqui de cima, essa daqui com mais detalhes, se chama entablamento, que é para suportar o teto, né? Que existe toda uma estrutura para conseguir erguer as paredes aqui, ficar tudo bonitinho e nada cair durante o tempo, né? Queria muito saber como que são essas paredes por dentro. Olha só, mais umas portas aqui, ó, com as molduras em cima, o detalhe arredondado, muito interessante. Isso daqui, ó, para quem não sabe, era para chamar a pessoa na casa, então chegava aqui, dava várias batidas para chamar, e não se existia o uso da campainha convencional que a gente usa, né? Essa era a campainha da época. Parei aqui rapidinho para mostrar um restaurante. Olha que lindo, sério, olha isso. Um restaurante construído nesse estilo. Olha que gracinha. Olha os detalhes das janelas. Estão ali cantando, ó, divertido. Mas, gente, sério, muito bonito. Recomendo muito que vocês venham visitar essa cidade de Itapecerica, porque tem muita coisa para estudar, principalmente para quem gosta de arquitetura. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou tentar trazer com mais frequência a teoria unida à prática aqui, então quero tornar vídeos como este mais frequente. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e me motiva a continuar fazendo essas coisas que costumam dar mais trabalho que os convencionais que eu faço aqui. Então eu vou ficando por aqui e até uma próxima.